Hallo, Leute! Olá, pessoal! Aqui é a Andréa Bono, professora de alemão, e hoje vamos ter mais uma aula da nossa série Primeiras Frases em Alemão. E hoje nós vamos trabalhar com fazer perguntas em alemão, a parte 2, tá? Então, na aula passada, nós tivemos, então, a parte 1, como a gente faz perguntas básicas em alemão, e hoje, então, nós vamos ver como fazer perguntas em alemão, a parte 2. Então, nós vamos trabalhar com as perguntas com wie-fragen, tá? Então, são perguntas que iniciam sempre com o W, olha só. Então, wie-fragen, porque o W em alemão é V, tá? A gente fala V, em português é W. Mas todas essas perguntas começam, então, com o W, tá? Então, vamos ver essas perguntas, como elas ficam em alemão. Então, nós temos o wie, então nós usamos sempre as perguntas com W quando a gente quer uma informação de uma pessoa, tá? Então, o wie é como, tá? Então, sempre quando a gente usar a pergunta wie, quer dizer como. Depois eu vou dar mais exemplos de perguntas para vocês contextualizarem, saber como usar isso dentro de um contexto, tá? Então, primeiro, para a gente se inteirar do assunto, como que é, então, como a gente diz o vi, né? O que significa o vi português? Então, como, tá? Woher. Woher quer dizer de onde. Woher. Rea. Então, o H a gente faz aqui na garganta. Woher. Woher, de onde. Wo. Wo quer dizer onde. Wohin. Wohin, para onde? Wer quer dizer quem. Wer, quem. Was quer dizer o que. Was, o que. Wann quer dizer quando. Wann, quando. Wie viel quer dizer quanto. Wie viel, quanto. E o warum quer dizer por quê. Warum, por quê. Então, nós vamos trabalhar com essas perguntas aqui hoje, tá? Então, essas são perguntas que a gente usa para obter alguma informação de alguém, tá? Wie, woher, wo, wohin, wer, was, wann, wie viel e warum. Então, vamos lá as perguntas. Então, aqui nós vamos usar, então, o wie, tá? Então, um exemplo com essa pergunta, então, é wie bitte? Wie bitte? Como, por favor? Wie bitte? Como, por favor? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Então, o woher é de onde. Então, woher kommen Sie? Então, de onde o senhor ou a senhora vem? Woher kommen Sie? Então, notem que quando a gente usa essas perguntas com W, a gente sempre começa a pergunta com elas, né? Então, notem isso. Woher kommen Sie? Wo sind die Toiletten? Wo sind die Toiletten? Então, onde são os banheiros? Então, wo quer dizer onde. Sind, são, né? E die Toiletten, os banheiros. Então, se você quiser perguntar, então onde são os banheiros? Você diz, wo sind die Toiletten? Outra pergunta, né? Com o wo, onde? Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Então, onde tu trabalhas? Então, a gente quer saber onde que a pessoa trabalha. Então, para perguntar onde, nós usamos o wo. Wo arbeitest du? Depois, nós vamos usar, então, o wer. Quer dizer quem. Então, wer ist das? Wer ist das? Quem é esse? Ou quem é essa? Então, a gente quer saber de uma pessoa, né? Quem é esse? Quem é essa? Esse, né? A gente costuma perguntar. Wer spricht Deutsch? Wer spricht
Deutsch. Então, quem fala alemão, então, wer é quem. Spricht, spricht é o verbo falar. Então, fala, Deutsch, alemão. Was sind Sie von Beruf? Então, essa é uma pergunta que quer dizer qual é a sua profissão. Então, was sind Sie von Beruf? Então, essa é uma estrutura que a gente pergunta, então, qual é a sua profissão? Então, Beruf é profissão. Wann beginnt der Kurs? Wann beginnt der Kurs? Então, wann quer dizer quando. Begin é o verbo começar. Então, começa der Kurs, o curso. Wann beginnt der Kurs? Outra pergunta com quando. Wann ist dein Geburtstag? Wann ist dein Geburtstag? Então, quando é teu aniversário? Então, Geburtstag é aniversário. Wann ist dein Geburtstag? Agora, nós vamos ter um exemplo com wie viel, que quer dizer quanto. Wie viel kostet es? Wie viel kostet es? Quanto custa? Então, wie viel é quanto. Kostet es, custa. Outra com wie geht's dir? Wie geht's dir? Como vai? Wie geht's dir? E agora uma com warum. Warum fragen Sie? Por quê? Warum fragen Sie? Então, por que o senhor ou a senhora pergunta? Warum fragen Sie? E a última com wohin, que é para onde. Wohin gehst du? Wohin gehst du? Para onde tu vais? Então, notem que a gente sempre vai usar nessas perguntas que começam com W, a gente vai começar a pergunta sempre, né, com a pergunta com W, tá? Wohin. Depois de wohin, ou depois da pergunta com W, a gente usa o verbo, tá? Essa é a estrutura gramatical. E depois do verbo, o sujeito, tá? Então, para quem tem dúvidas nessas perguntas, a gente começa a pergunta com W, o verbo e o sujeito. Então, você pode notar em todas as perguntas, vai ser assim, ó. Wie Frage, o verbo, sujeito, tá? Então, sempre vai ser assim, certo? É só para você saber certinho como você vai, então, escrever, como você vai perguntar de uma forma correta. Vamos revisar, então, agora as perguntas? Wie bitte? Woher kommen Sie? Wo sind die Toiletten? Wo arbeitest du? Wer ist das? Wer spricht Deutsch? Was sind Sie von Beruf? Wann beginnt der Kurs? Wann ist dein Geburtstag? Wie viel kostet es? Wie geht's dir? Warum fragen Sie? Wohin gehst du? Bom, pessoal, então aqui nós vimos as perguntas com W. Então, são essas perguntas que nós vimos lá no início, né? Então, wie, woher, wo, wohin, wer, was, wann, wie viel, warum, tá? Então, sempre quando nós usarmos essas perguntas aqui, a gente quer uma informação de alguém. Então, a gente sempre vai começar a pergunta, tá? A pergunta com essa palavra, tá? E aí, depois o verbo e depois o sujeito, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula.
Quero ver vocês na próxima aula. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os novos vídeos e não deixe de assistir os vídeos passados dessa série. Esta aula aqui já é a aula 6 da série Primeiras Frases em Alemão. Aí nós temos as outras aulas disponíveis. Vá lá, assista a aula 1, a aula 2, a aula 3, 4, 5, porque é uma sequência, né? Então, se você está no básico, é importante que você comece com a aula 1, tá? Que assim você vai evoluindo, assistindo as outras aulas também. Então, eu te espero no próximo vídeo. Auf Wiedersehen!